Meu livro de histórias bíblicas. Este é um livro de histórias verídicas. São tiradas do maior livro do mundo, a Bíblia. Contam a história do mundo desde quando Deus começou a criar até os nossos dias. Falam até mesmo sobre o que Deus promete fazer no futuro. Este livro lhe dá uma ideia do que é a Bíblia. Fala sobre as pessoas da Bíblia e sobre o que elas fizeram. Mostra também a maravilhosa esperança de vida eterna numa terra paradísica que Deus oferece às pessoas. Há 116 histórias neste livro. Elas são agrupadas em 8 partes. Uma página, no começo de cada parte, diz em poucas palavras o que se encontra nela. As histórias são contadas na ordem em que os acontecimentos ocorreram. Isto lhe ajudará a saber quando as coisas aconteceram na história com relação a outros eventos. As histórias são contadas em linguagem simples. Muitos de vocês, crianças, poderão lê-las sozinhas. Vocês, pais, verificarão que seus filhos menores terão muito prazer em que eles leiam estas histórias vez após vez. Verão que este livro contém muita coisa interessante, tanto para jovens como para os mais velhos. No fim de cada história, fornecem-se as referências bíblicas. Exortamo-lo a ler estes trechos da Bíblia em que as histórias se baseiam. Parte 1. Desde a criação até o dilúvio. Onde se originaram os céus e a terra? Como vieram a existir o sol, a lua e as estrelas, bem como as muitas coisas na terra? A Bíblia dá a resposta certa quando diz que foram criados por Deus. De modo que nosso livro começa com histórias bíblicas sobre a criação. Aprendemos que as primeiras criações de Deus eram pessoas espirituais, algo parecidas a Ele mesmo. Eram anjos. Mas a terra foi criada para gente como nós, de modo que Deus fez o homem e a mulher, chamados Adão e Eva, e colocou-os num belo jardim. Mas eles desobedeceram a Deus e perderam o direito de viver. Ao todo, desde a criação de Adão até o grande dilúvio, decorreram 1656 anos. Durante esse tempo, viveu muita gente má. No céu, havia pessoas espirituais invisíveis, Satanás e seus anjos maus. Na terra, havia Caim e muitas outras pessoas más, inclusive alguns homens extraordinariamente poderosos. Mas havia também gente boa na terra, Abel, Enoque e Noé. Na parte 1, vamos ler sobre todas essas pessoas e os acontecimentos. História número 1. Deus começa a criar coisas. Todas as coisas boas que temos procedem de Deus. Ele fez o sol para nos dar luz de dia e a lua e as estrelas para termos um pouco de luz à noite. E Deus fez a terra para vivermos nela. Mas o sol, a lua, as estrelas e a terra não foram as primeiras coisas feitas por Deus. Sabe quais foram as primeiras? Deus fez primeiro pessoas semelhantes a Ele. Não podemos vê-las, assim como não podemos ver a Deus. A Bíblia chama tais pessoas de anjos. Deus os fez para viverem com Ele no céu. O primeiro anjo feito por Deus foi muito especial. Foi o primeiro filho de Deus. E ele trabalhou depois com o Pai. Ajudou a Deus a fazer todas as outras coisas, o sol, a lua, as estrelas e também nossa terra. Como era então a terra? No princípio, ninguém podia viver na terra. Só havia um grande mar sobre toda a terra. Mas Deus quis que pessoas vivessem na terra. Por isso, passou a aprontar as coisas para nós. O que fez então? Primeiro, a terra precisava de luz. Assim, Deus fez que a luz do sol brilhasse sobre ela.
Fez isso de modo a haver noite e dia. Depois, Deus fez surgir solo seco acima da água do mar. No começo, não havia nada na terra seca. Parecia assim como vê aqui